estamos aqui num novo formato. Prestou atenção? Olha só, hoje tem novidade. O Cellcast, o podcast da Cell. Hoje diríamos que mudou um pouco de figura. Estamos no formato da TV Cell. Muita informação, conteúdo de primeira qualidade, com profissionais experientes, gabaritados para tirar todas as suas dúvidas sobre odontologia. Mais especificamente, hoje nós vamos falar sobre ortodontia e sobre lentes de porcelana. Prepare, se você está pensando em transformar o seu sorriso, fazer as lentes, mas quando você olha no espelho, teu dente está meio desalinhado, a coisa está meio assim, justamente, talvez seja a hora de ter que passar por uma profissional, para depois outra, uma área da odontologia, para preparar para outra. O que será que nós estamos falando? Sim, então preste atenção, fica até o final, que agora você vai ter uma aula de ortodontia, vai ter uma aula de lentes de porcelana, da prótese dentária, tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Presta atenção que hoje nós temos duas convidadas, mais que especial, são assim, carteirinhas de primeira linha, né? São as figurinhas carimbadas da Clínica Cell. Com muito orgulho trago hoje para essa entrevista a doutora Rita, nossa ortodontista. Seja muito bem-vinda, Rita. Muito obrigada, uma boa noite. Espero agregar bastante conhecimento para quem estará assistindo. E trouxemos também, você já conhece, não é de hoje, pela quarta vez pedindo música no Fantástico, doutora Monique Jorge. Olá! Nossa especialista em prótese. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui, pelo convite de estar aqui novamente. Vamos lá, juntas agora na ortodontia e na prótese, trazer bastante conteúdo e conhecimento para quem está nos assistindo, né, doutora Rita? Obrigada pelo convite. É um casamento muito interessante, que você vai falar o que A tem a ver com B, liga esses pontos agora, porque nós estamos falando de ortodontia. É um assunto, estamos falando de prótese dentária, de lentes de porcelana, seria um outro assunto, mas eles se casam em alguns momentos, para alguns casos, e é maravilhoso que nós vamos trazer para você aqui hoje. Então, para iniciarmos o programa de hoje, aqui da TV Cell, nós trouxemos, já para começar em alto nível, sim, preste atenção, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Você vai entendendo o que estamos dizendo agora. Vamos lá, nós vamos começar com a primeira imagem que você vai ver aqui. Nós trouxemos um caso maravilhoso sobre ortodontia e lentes de porcelana. E aí, de repente, olha só, chega na clínica, vai fazer a avaliação. Eu, particularmente, participei desse planejamento e um amigo meu, conhecido, falou, cara, 2,20 m, pesa um cara forte pra caramba. Mas quando eu olhava nesse plano, o sorriso não era proporcional ao tamanho e à beleza, né, do dono do sorriso. E ele falou, cara, queria melhorar, aumentar meus dentes, talvez fazer as lentes aqui, que eu ouvi falar tanto em lentes de porcelana, e eu me interesso, quero fazer as lentes, vim para fazer as lentes, vamos lá, vamos colocar as lentes. E aí você está olhando na foto aí, que de repente nós temos alguns casos em que existe uma mordida cruzada, invertida, o que era para ser assim, é assim. E agora, nessas horas, o que fazer? Por isso, né, quando você vai na Clínica Cell, você vai ter a opinião, você vai ter uma avaliação criteriosa com uma especialista, e não é qualquer especialista. Nós estamos falando hoje, me corrija se eu estou errado, mas nós somos a top da Invisalign Doctors. Isso aí, em Top Santa Doctor, Catarina. selo Diamond. Poucos no Brasil. Olha só que maravilha. Doutora Rita, Top Doctor Invisalign, é muita titulação. Isso significa, traduzindo, doutora Rita, experiência. Isso aí. Conhecimento de sobra, já está ensinando. Isso aí, estamos ensinando. Bom, e qual foi o desafio num caso semelhante a esse, que muita gente pode estar se identificando agora, falando, acho que eu tô nesse caso aí. Então, o João, como tu já iniciou, já introduziu, um cara bem grande, né? E o sorriso não estava proporcional. Então, a vontade dele, ao procurar a clínica, era as lentes. Foi isso que ele queria.
E aí, ao se deparar com o caso dele, foi visto que para ter um resultado legal, com durabilidade, precisaria fazer uma ortodontia antes, né? Mordida cruzada dele, onde todos os dentes de cima precisam ficar por fora dos de baixo. Ali tínhamos o contrário. Na parte posterior, os inferiores estavam por fora. Estava invertido. Invertido. Ao invés de ser assim, estava assim. Isso aí. A parte inferior era muito grande para a parte superior. Na frente também ele estava mordendo em topo. Em topo é quando eles batem assim. E um dentinho estava cruzado na frente também. Então não tinha altura para aumentar esses dentes com as lentes. Não cabia. Então precisava corrigir a mordida, né? A gente precisava expandir a arcada superior, precisava reduzir a inferior, né? Esse paciente, ele tem um pouquinho de deficiência da mandíbula mais para frente e a maxila mais para trás. Então aí a gente pensou em compensar, né? Fazer um tratamento para que jogasse os dentinhos de cima um pouquinho mais para frente, abrisse espaço e conseguisse deixar as lentes maiores, mais largas, mais proporcionais a esse sorriso, né? De ter espaço e amplitude para que eu conseguisse trabalhar com as lentes sem a gente ter que fazer grandes desgastes ou até mesmo não conseguir trazer os dentes superiores à frente. Então, a ortodontia, nesse caso, é essencial para que a gente consiga chegar no resultado que a gente quer e que o João gostaria. E a grande importância de tu avaliar o paciente como um todo, ver o contexto inteiro, ver o tamanho do paciente, o tamanho do rosto, é tu saber como fazer. Porque tu tem uma mordida em topo e cruzada, quais são os caminhos? Tu pode trazer os dentes de baixo para trás ou levar os de cima para frente, né? Teríamos os dois caminhos. E aí, naquele paciente que ele tinha o lábio mais para dentro, a maxila mais para dentro e ele grandão, levar os de cima para frente, olhando o paciente como um todo, era o caminho mais favorável e que ficaria mais harmônico. E daí foi aí que decidimos, vamos abrir espaço entre os dentes superiores, projetar eles mais para frente e conseguir deixar as lentes mais largas. Isso, e nesse planejamento e nessa apresentação desse caminho, a decisão tomada pela doutora Rita, a gente sentou e planejou junto. Isso. E aí a gente trocou onde a gente vai colocar, quanto espaço eu deixo, né, para que você consiga realizar as lentes. E como o caso do João eram dentes rígidos, os desgastes são minimamente invasivos. Então, a ortodontia faz com que, de fato, a gente consiga concluir dessa forma. Exatamente. Bem lembrado. Eu fazia um planejamento, chamava a Monique e dizia, doutora, deixando esse espaço aqui, tá legal para te trabalhar depois? Ela, tá legal. Isso. Tá, se eu mexer aqui um pouquinho mais, vai ficar bom. Então, quando eu aprovei o caso dele com esse planejamento, foi com o aval dela, já sabendo que eu entregaria de uma forma favorável para que ela conseguisse entregar o melhor. Exato, exatamente. Esse foi o caminho. É isso aí. Esse é um dos grandes benefícios de se fazer um tratamento, um planejamento numa clínica integrada, onde você encontra todos os profissionais. E talvez tenha acontecido já alguma vez, existe uma insistência, muitas vezes, né, na verdade, de paciente falando, doutor, não está entendendo, eu não vim para pôr aparelho, eu vim para fazer as lentes. Dá teu jeito. Nesse caso especificamente, doutora Monique, quais são as consequências de se fazer as lentes do jeito que nós encontrávamos o nosso amigo João? A gente não conseguir chegar funcionalmente no ideal, né? Então, depois, pós-cimentação das lentes, por exemplo, se a gente não tem uma função e uma oclusão boa, né, doutora Rita, onde a gente consiga ter longevidade nessa mastigação, nisso tudo funcionando, o que acontece? Muito provável as lentes vão acontecer o quê? Vão começar a quebrar, né? Vão começar a soltar de alguma forma. Em função disso. Pensa o João, um cara grande, né, que a gente já citou, com uma força muscular muito grande, e a gente não ter uma oclusão exata, onde embaixo tá para frente, né, os dentes de cima estão para trás, quando a gente não tem uma oclusão, além da gente não chegar num resultado estético favorável, a gente também tem um problema aí de função. O que acontece hoje? Os pacientes chegam muito pelo imediatismo, eles querem muito rápido. A gente leva ali 10 anos para decidir renovar o sorriso, mas quando a gente decide, a gente quer
para ontem. E aí, quando a gente apresenta, muitas vezes, uma ortodontia que leve ali, quanto tempo, doutora Rita, levou no caso do João? Nós levamos. Caso do João, Do início, ó. levou um tempo um pouco maior do que era o esperado, porque justamente essa força muscular dele, ele apertava bastante os dentes, então o movimento ele custava aí um pouquinho mais. Foi tentado no primeiro planejamento com alguns botões, não foi 100% do movimento, coloquei mais botões para garantir que o movimento acontecesse no descruzar. Então, isso a gente vai acompanhando a resposta do organismo do paciente, no cenário que nós temos, e vamos nos adaptando e colocando mais mecânica, mais força, conforme necessário, para chegar onde queremos. Onde queremos, é isso. E além do desgaste, né? Se ele não passasse pela orto para conseguir descruzar essa mordida, teria que fazer um desgaste bem grande, né? Um desgaste muito maior para a gente conseguir chegar no... E não chegaríamos no resultado que vocês vão ver daqui a pouquinho. Isso aí. Maravilhoso. Tem mais imagens. Dá lá, ó. Próxima imagem que nós trouxemos para você, que é para ilustrar, para que fique mais fácil, mais visual você entender. Dá para ver que de fato o João é grande, né? Assim, só pelo rosto dele você vê, é forte. A musculatura é forte, é pesada, né? E nessa imagem aí, ó, dá para ver bem, prestem atenção, no lábio dele como é mais fininho e na foto de perfil, como mostra aqui, a maxila e o lábio é mais para trás, né? Então, aí que seria favorável jogar a parte de cima para frente e não a parte de baixo para trás. Aí que eu friso novamente. Olhar como um todo, né? É a harmonia do todo, né? Exato. A projeção que a gente conseguiu, não só em amplitude de sorriso, né, com as lentes, mas também em função de projeção labial. Exato. Né? Então, fez uma diferença na harmonia do todo, do rosto dele, né? Exatamente. Será que ficou bom mesmo? Tananana. Sim, senhoras e senhores, olha aí! Que é isso? Quer voltar uma imagem? Nós vamos voltar uma imagem. A imagem tem essa aí, ó. Essa imagem tá perfeita. Então você que está assistindo agora o programa, que estava com dúvidas, não estava entendendo direito onde que a gente ia chegar, meus dentes eram cruzados, então vocês só recapitulando, falaram que então a gente descruzou, a parte de baixo que era para ser mais para dentro foi para dentro, a parte de cima que estava muito para dentro foi mais para fora, ganhou suporte labial, projeção, teve um alinhamento, um encaixe preciso das partes superiores e inferiores, favorecendo agora sim com perfeição o trabalho da doutora Monique. E olha só o que nós temos aí. Na foto dá para ver perfeitamente quando a gente compara a foto inicial com a final, o alinhamento que teve, né, de todos os dentes, o perímetro do arco. A expansão do arco expandiu muito. A expansão do arco, né, a amplitude do arco e do sorriso. Isso. E na oclusão mesmo. Isso. Né, tu consegue ver ali na mordida agora que tá tudo encaixado. Porque até os prés dele eram cruzados, né? Então, teve um descruzamento. E olha que foi um aumento ali de comprimento de 1,5 milímetros, mais ou menos. E assim, 1,5 milímetros em boca, gente, é muita coisa. Então, a gente conseguiu aumentar em comprimento, ampliar o arco, né? E aí tivemos ainda, ó, a projeção do lábio. Então, o resultado final foi do tamanho do João. Perfeito, perfeita colocação. Olha que transformação. O que acho que percebe muito nessas duas fotos é a foto inicial, um sorriso muito menino, assim, infantil, né? De 14 anos, assim, a gente fala um sorriso muito juvenil, né? Muito infantilizado. E aí você vê como resultado final um sorriso, né? Expansivo, né? Expansivo, grande, bonito, de presença. De fato, alterou muito. O corredor bucal dele, o buraco negro, que nós chamamos nas laterais dos dentes ali. Então, olha, ele sumiu, ficou mostrando dentes que não mostrava antes, né? Parecia que ele só tinha os dentinhos da frente. É a famosa boca cheia de dente, né, doutora Rita? Que eles buscam, que eles vêm e falam pra nós, não, mas eu quero que apareça aquele bocão, aquele sorrisão. Então, a gente amplia esse corredor, a luz escura para de aparecer e, de fato, dá aquele sorrisão, aquela boca cheia de dentes. Isso aí. Depois dessa foto, agora, próximo slide, olha só que maravilha. Aqui dá para ver bem, porque fica bem didático, né? Então, as fotos da parte de cima
quando iniciou o tratamento, e as fotos da parte de baixo, onde é o resultado final. Você vê o alinhamento, e é um movimento muito complexo, né? Esse movimento de descruzar uma mordida, e nós não estamos falando de descruzar com a metodologia tradicional da ortodontia, nós estamos falando com os famosos alinhadores, Invisalign. E assim, muitos colegas, se pegassem um caso assim, diriam não, Invisalign não descruza. Muitos. Como a gente ouve, né? Ouve, muito comum. Então, é o saber como planejar. Que mecânica auxiliar que eu vou utilizar para conseguir sucesso num caso assim, né? Então, é todo um planejamento muito bem pensado para que ele seja realmente executável, para que eu consiga esse resultado ali, né? Para entregar, para ela executar as lentes maravilhosamente como executou. Assim, faço das minhas palavras. É um caso bem planejado do início ao fim. A gente em conjunto consegue dar esse tipo de resultado, né? Então facilita a minha vida totalmente, porque os espaços estão criados, os desgastes são menores, o todo está favorecido para que a gente tenha um caso de sucesso, assim como foi do João. Exatamente. Então, para você que tem pressa, você quer para ontem, o que você demorou 30, 40 anos para chegar naqueles dentes, se acalme, porque um planejamento correto, como disseram agora as doutoras, favorece que o resultado final seja melhor, que a durabilidade desse trabalho seja maior e os resultados de fato sejam mais significativos naquele ganho. São detalhes técnicos, mas são os detalhes de proporção, da harmonia do rosto, suporte labial, corredor labial, são tantos pontos técnicos que às vezes o paciente fala, doutor, é só um dentinho. Você já falou isso? Justamente. A gente já ouviu isso. A gente ouve isso semanalmente, diariamente. Doutor, é só as capinhas aqui. Aí a gente entra com todo o conhecimento, com a bagagem de mais de 20 anos de clínica, né? Onde a gente aponta todos os detalhes para que a gente chegue onde você quer, no estado final, mas com o tempo devido. Quer a perfeição? Tenha paciência que a gente chega lá.